Fala pessoal, beleza? Eu sou o Renato. Eu sou o Juan, meu nome é João Paulo. E nós somos alunos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei, no Campus Alto Paraupeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. Nós iremos, através desse vídeo, falar um pouco sobre o processo de produção de cerveja artesanal e mostrar como ela pode ser produzida em casa. Vamos tirar também algumas dúvidas e curiosidades sobre esse assunto. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Sarkis, que é o professor da matéria de Ciência, Tecnologia e Sociedade, e ao professor Brenemar, que disponibilizou o material para que seja confeccionado esse vídeo. Começando com o estudo das matérias-primas, a gente tem a água. A água é a base da cerveja, que compõe 90 a 95% da cerveja. É essencial que você tenha uma água de boa qualidade, porque ela vai afetar diretamente no gosto e na qualidade da sua cerveja. A nossa dica é que você use água mineral. A segunda matéria-prima essencial é o malte. O malte vai influenciar na cor, no sabor e no aroma da sua cerveja. Existem vários tipos de maltes no mercado. Por exemplo, malte de trigo, que vai deixar a sua cerveja mais encorpada, com uma espuma mais estável. Malte de arroz, que vai originar uma cerveja leve e refrescante. O malte de milho gera uma cerveja adocicada. O malte de cevada, por exemplo, que é o mais usado. O malte de cevada é usado nas cervejas industriais. E diversos outros tipos de malte que você pode encontrar no mercado aí, né? Enfim, vai depender do gosto da pessoa que está fazendo a cerveja. Como que ela quer que seja essa cerveja. A terceira matéria-prima essencial da sua cerveja é o lúpulo. É ele que vai conferir o amargor e o aroma da sua cerveja. Você pode encontrar ele em dois formatos no mercado, o lúpulo em forma de flor e o lúpulo em forma de pallets. O lúpulo em forma de pallets é o mais usado para a fabricação de cerveja, embora seja um pouco mais fraco que o de flor. A última matéria-prima essencial da cerveja é a levedura, ou fermento, que obviamente é responsável pela fermentação da sua cerveja. Então, galera, essas são as 4 matérias-primas básicas da cerveja: água, malte, lúpulo e levedura. Mas você pode adicionar outros ingredientes à sua cerveja, aí vai ficar a gosto da pessoa que está fazendo a cerveja. Por exemplo, você pode adicionar ervas, como o alecrim, que ele é bem aromático, tem uma propriedade antimicrobial, coentro, que tem um aroma cítrico, pode adicionar canela, gengibre, gengibre é anti-inflamatório. Enfim, vai depender do gosto da pessoa que está fazendo a cerveja, quiser inovar ou quiser testar outros sabores ou aromas. Enfim, é uma variedade muito grande. A produção de cerveja se divide em 4 etapas básicas. A primeira é a moagem. Você simplesmente vai moer o seu malte, vai triturar ele em um moedor de malte, por exemplo, como esse na figura. A segunda etapa é a braçagem. Na braçagem, você vai misturar o seu malte moído com água e vai elevar a temperatura, vai fazer uma rampa de temperatura. O que é isso? Você vai elevar essa solução a temperaturas diferentes, 68 graus, 67, por exemplo. Isso vai depender da receita que você pegar. Você pode achar várias receitas de cerveja artesanal na internet. Bom, esse aumento de temperatura vai solubilizar as enzimas e essas vão reagir sobre o amido e as outras proteínas que vão ter na sua solução. Com isso, você vai originar o mosto, ou seja, o bagaço desse malte. Bom, você vai ferver esse bagaço e depois você vai adicionar lúpulo. A adição de lúpulo ela é intercalada entre 15 minutos, mais ou menos, de 2 a 3 aplicações. Por que isso? Se você adicionar o seu lúpulo de uma vez, isso pode conferir um gosto muito forte à sua cerveja, um gosto muito amargo, e você pode perder a sua receita. Bom, depois dessa adição de lúpulo, você vai resfriar o seu mosto e vai levar ele para as dornas de fermentação, para um recipiente para ele fermentar. Nessa terceira etapa da fermentação, você vai adicionar as leveduras, que é o fermento. Elas vão fermentar o mosto e vão transformar o açúcar em etanol, vão transformar o açúcar no álcool e em componentes secundários que vão conferir o aroma e o flavor para a sua cerveja. Flavor é o sabor da sua cerveja. Bom, geralmente essa etapa dura em média de 8 a 20 dias, dependendo da receita que você utilizar. Como podemos ver na imagem aí, esse é um fermentador da UFSJ na nossa produção de cerveja. A quarta e última etapa é a maturação. Depois dos dias fermentando, você vai resfriar o mosto
E com esse resfriamento, vários sólidos solúveis vão se precipitar. E esse processo vai clarificar a sua cerveja, além de dar uma estabilização nos aromas e nos compostos da sua cerveja. Quanto à adição de ervas, elas podem ser adicionadas tanto na fervura ou durante a fermentação. Geralmente, elas são adicionadas na fervura porque tem uma melhor solubilidade. Mas caso o seu composto seja muito volátil, o que é isso? Ele evapora muito rápido, com uma temperatura muito baixa, você adiciona ele na fermentação para você não perder o seu material. Bom, depois das 4 etapas básicas, você vai usar o processo chamado priming, que é adição de açúcar para gaseificar a sua cerveja. Você vai colocar açúcar, até 5 gramas, que é o recomendado, na sua cerveja e vai envasar ela. Esse açúcar vai reagir na cerveja e vai gerar o gás carbônico. Não é recomendado que você coloque mais que 5 gramas, porque você pode correr o risco da sua cerveja estourar. Um processo opcional é a pasteurização, que serve para deixar sua cerveja com maior durabilidade, com um prazo de validade maior. Esse processo consiste em um aquecimento lento da sua cerveja, antes do envase, que vai matar os micro-organismos presentes. Aí vai do gosto da pessoa, dependendo da receita, ou se a pessoa quer que sua cerveja dure mais algum tempo. Agora trataremos um pouco sobre as especialidades e diferenças de cada cerveja, tanto a artesanal quanto a industrial, no quesito de processo de produção ou até mesmo no interesse das pessoas que produzem esse tipo de cerveja. Apesar de possuírem as mesmas matérias-primas básicas, embora os artesanais tenham uma maior seletividade nas suas matérias-primas, as cervejas industriais são produzidas em escala bem maiores que a artesanal, embora as duas devam ter uma certa padronização para uma maior qualidade de ambas. Mas ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a quantidade produzida que separa esses dois tipos de cerveja. Uma diferença básica entre as cervejas industrial e artesanal é o fato da industrial ter o objetivo de alcançar o maior público possível e por isso ser mais economicamente acessível, enquanto a cerveja artesanal tem uma maior preocupação com a qualidade do seu produto e por isso ser um pouco mais cara. Outra diferença, dessa vez na produção, é que tanto na fermentação quanto na carbonatação da cerveja industrial são utilizados alguns produtos químicos com o objetivo de acelerar esse processo, enquanto a fermentação da cerveja artesanal é feita naturalmente, apenas ativando a levedura responsável por isso. Outra grande diferença que tem causado grande discussão é a substituição de maltose de milho nas cervejas. Isso acontece porque as grandes indústrias cervejeiras têm substituído uma boa parte do malte da cerveja por maltose de milho ou arroz. E com isso consegue diminuir o custo de produção da cerveja, além de aumentar o teor alcoólico, perdendo nessa substituição apenas alguns aspectos aromáticos que a maltose contribui em menor proporção que a cevada. E algumas pessoas não concordam com essa substituição, grande parte delas por acharem que isso infringe a lei da pureza da cerveja. Lei essa que defende que a cerveja deve ser pura e ser constituída apenas de água, malte, lúpulo e fermento. Bom, pessoal, no ramo cervejeiro nós encontramos dois tipos de cerveja, as ales e as lagers. As ales, elas são conhecidas como cerveja de alta fermentação, porque a própria fermentação delas gira em torno de 15 a 24 graus e dura de 4 a 6 dias. Essas cervejas, elas são geralmente mais encorpadas em relação às de baixa fermentação e elas também possuem sabores e aromas mais complexos do que as de baixa fermentação. Bom, essas imagens que vocês estão vendo são todas cervejas do tipo ale, entendeu, pessoal? E especialmente eu irei falar um pouco sobre a cerveja IPA. Bom, a India Pale Ale que vocês estão vendo, que é chamada IPA, é uma cerveja que teve sua origem no século XVIII. Ela era fabricada especialmente para os oficiais do exército britânico residentes na Índia durante o período colonial, que enfrentavam um calor insuportável e a ausência de água potável. Para ajudar na longa viagem desde a Inglaterra, a bebida era produzida com bastante lúpulo, o que oferece o sabor fortemente frutado e maior teor alcoólico. O teor alcoólico da cerveja IPA gira de torno de 5 a 7,5%, então
é uma cerveja com bastante, né, com teor alcoólico um pouco mais elevado. Bom, pessoal, então existe, né, o outro tipo, que são as cervejas do tipo lagers, que é de baixa fermentação. Bom, essas cervejas são fermentadas na temperatura de 6 a 12 graus Celsius e o seu tempo de fermentação ele é muito maior. Isso gera uma cerveja mais leve, com menos sabor marcante, né? Ao contrário das ales que eu falei anteriormente, e sua graduação alcoólica fica em torno de 4 a 5%. Bom, as cervejas que vocês estão vendo agora são todas do tipo lager. Bom, e no nosso país nós consumimos um tipo que é um subgrupo das lagers, que é o American Lager, onde por características dessa cerveja elas possuem milho e arroz na sua composição. Bom, a cerveja do tipo lager ela já tem uma cor mais voltada para um dourado e sua espuma é um pouco espessa. Bom, essa American Lager a gente encontra aqui no Brasil como se fosse Pilsen. Eles colocam nos rótulos das cervejas Brahma, Skol, Bavária e entre outras que tem no mercado. Eles confundem o tipo Pilsen com o tipo American Lager. O tipo Pilsen ele é um pouco mais diferente. Ele é totalmente apenas lúpulo, água e malte, e não do jeito que essa American Lager é feita. Bom, essa cerveja que vocês estão vendo é a famosa Budweiser, que é um tipo de American Lager. Bom, a sua produção começou quando a cervejaria Anheuser-Busch, sediada na cidade de St. Louis, introduziu no mercado americano a Budweiser Lager Beer com a colaboração de Carl Conrad, sendo a primeira cerveja nacionalmente americana. A Anheuser-Busch decidiu usar o nome inspirado num tipo de cerveja de um lugar chamado Budweiser, em uma região distante do Império Húngaro. Bom, essa cerveja Budweiser nós conhecemos ela e o teor dela, bom, é em torno de 5% e ela é um dos tipos, né, da American Lager. Bom, para se produzir uma cerveja artesanal, você tem alguns certos desafios. Por exemplo, um deles é necessário que se respeite o modo que ocorra a produção, pois se você quiser pular uma etapa, isso irá alterar totalmente a sua produção de cerveja e com isso pode gerar perda do material. Então é necessário que você siga corretamente toda a receita do início ao fim. Bom, outra coisa importante seria também a asepsia para se produzir cerveja, ou seja, a limpeza do local. Você também não vai pegar o seu fermentador, suas coisas tudo suja e vai fazer uma nova cerveja por cima. Isso vai conferir sabores desagradáveis e isso vai trazer até perdas da sua cerveja também. Bom, um dos desafios da produção de cerveja seria na compra dos materiais, nos kits cervejeiros, que custam em torno de 500 a quase R$ 2.000. Então, é uma coisa assim que é um pouquinho caro. Outro desafio seria qual cerveja escolher, porque existem vários tipos, uma infinidade de cerveja, e com isso às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida. Então é bom pesquisar realmente como é a cerveja, o gosto dela. É bom, se você gostou da receita, é melhor você comprar uma comercial para você começar a fazer sua cerveja. Bom, esses são um dos tipos, né, de desafios que a gente tem por aí. O mercado cervejeiro artesanal sofre bastante com os impostos, pois a maioria do malte utilizado em suas receitas são importados e também o lúpulo é importado. E com isso vai acarretar com que o preço da sua bebida artesanal suba. Em compensação, se nós formos comparar uma cerveja encontrada no mercado, por exemplo, né, a Skol, a Brahma, em comparação a uma cerveja artesanal, essa cerveja artesanal vai ter um custo mais elevado, então vai refletir sim no preço que você vai pagar no final para consumi-la.
Para vocês terem uma ideia de quanto de imposto que nós pagamos nas cervejas, uma cerveja que é feita em escala industrial, ela sai a 40 centavos o litro, chegando no bar a custar a 6, 7 reais. Isso a gente vê que teve um acréscimo de imposto muito grande. E uma cerveja artesanal que sai custando 5 reais o litro, você vai num bar, você pede, ela pode chegar a 15 a 20 reais, para você ter noção. Bom, quando você compra cerveja artesanal direto da cervejaria, você já paga de imposto 45 a 48% do preço dela, só de impostos. Então a gente vê que para consumir uma cerveja, tanto de escala industrial quanto de escala artesanal, você paga muito imposto em cima dela. E isso acaba afetando o bolso das pessoas que querem, né, usufruir de uma cerveja com um padrão melhor do que as cervejas que são de escala industrial. Essa é uma prateleira de cerveja artesanal no supermercado EPA, em Ouro Branco, e a gente pode perceber aí uma grande variedade dessas cervejas e uma grande variedade nos preços também. Aí cada uma vai depender da sua qualidade e da sua característica. Existem atualmente no Brasil cerca de 300 microcervejarias, aproximadamente, concentradas na região sul e sudeste do Brasil. Na região sul a gente destaca Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná também pode ser considerado, e na região sudeste, Minas Gerais, principalmente na área de Belo Horizonte, Tiradentes, é uma área onde o mercado cervejeiro artesanal está bastante presente. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre produção de cerveja artesanal, esperamos que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção de todos.